Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington Soares, sou estudante do curso de Engenharia Civil da Celso Lisboa. Essa aqui é a minha atividade de extensão, no qual eu estou trazendo para vocês um exemplo de uma aplicação prática, né, da utilização das integrais para calcular o volume de um objeto, mais especificamente de um tanque parabólico. Na escola, no ensino fundamental, a gente aprende que para calcular o volume de um objeto, a gente utiliza da área desse objeto vezes a altura. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, tem um caminhão aqui com 2 metros de diâmetro aqui da sua base e 8 metros de comprimento. Então, se a gente quisesse calcular o volume desse tanque ou também o volume do líquido que estaria dentro desse tanque, caso ele tivesse todo preenchido, a gente poderia utilizar aquela velha fórmula, né? Onde o volume é π, que no caso desse exemplo está sendo simplificado para o valor para 3,14, multiplicado pelo raio ao quadrado, que é um raio a metade do diâmetro, né? Então 2, metade de 2 é 1, 1 ao quadrado, vezes a altura, que no caso aqui seria o comprimento desse tanque. Então, multiplicando, né, fazendo essa continha aqui, daria que o volume do tanque é 25,12 metros cúbicos. Então, esse é um exemplo muito simples. Porém, e se a gente quisesse calcular o volume de líquido desse tanque, se ele não tivesse totalmente preenchido aqui esse formato, né? Se tivesse, por exemplo, na metade ou menos da metade, um terço aqui desse volume, como a gente faria para calcular? Eu vou trazer um exemplo onde a gente vai estar podendo aplicar o mesmo princípio de calcular o volume parcial daquele tanque, só que agora com um coxo. Trouxe aqui um coxo, né, que é utilizado na alimentação de animais bovinos ou outros animais, esse comedor utilizado. Então, é o mesmo princípio. Como a gente faria aqui? Calcularíamos a área da base desse objeto vezes sua altura, né, o seu comprimento. Só que nós não temos uma fórmula pronta e trivial para cálculo de uma parábola, né? Vocês observarem um formato paraboloide. Então, o que faremos? Vamos utilizar as integrais para estar calculando aqui a área sobre essa curva e assim depois multiplicando pelo comprimento. Então, a gente poderia observar aqui que a largura desse coxo é de 50 centímetros e que no seu ponto mais alto aqui da parábola, né, que é na metade da largura, ele alcança 30 centímetros de altura. Então, se eu trouxe o gráfico, a gente pode observar esse comportamento. Aqui no eixo das abscissas, né, embora o coxo aqui esteja com a concavidade voltada para cima, aqui a gente colocou ele de forma invertida, né, porque nas integrais a gente calcularia embaixo da curva. Então, nosso intervalo seria 0 a 50 centímetros, que é o intervalo aqui dos nossos limites do coxo de madeira. Na metade da sua largura teríamos o ponto mais alto da parábola, que é igual a 30 centímetros. Então, nós teríamos que apenas encontrar qual a função que descreve a área dessa parábola, a função que descreve essa parábola, e aí a gente integrar para descobrir a área. Então, como a gente pode fazer para encontrar essa função, né? Uma das formas mais simples é utilizando a forma fatorada da equação da parábola. Se vocês observarem, vocês vão ver que a forma fatorada é y, que é igual a A, que multiplica x menos x1, multiplica x menos x2. Quem seria esse x1 e x2? Seriam as nossas raízes, né? Que são onde a função
intercepta o gráfico aqui no eixo das abscissas. Se vocês observarem o gráfico, vão ver que seria 0,50. Então, se a gente substituir o 0,50 na equação geral da parábola, eu já trouxe aqui a conta completinha aqui para agilizar. Vamos ter que, substituindo e calculando, chegamos aqui que y igual a vezes x ao quadrado menos 50x. Então, ainda faltando descobrir qual é o a. Para encontrar esse valor do a, nós vamos utilizar o vértice, esse valor conhecido, né? O vértice conhecido, que é quando o x é igual a 25, o y é igual a 30. Então, voltando aqui, se a gente substituir o 30, que é o y, na equação, e calculando, novamente aqui já está a conta feita para agilizar, chegaríamos aqui, ó, que a é igual a 30 sobre 625, fatorando, ou simplificando, né, por 5, chegaríamos que a é igual a 6 menos 625, ou menos 125. Então, substituindo o a dentro daquela nossa equação, aquela função, equação, né, que nos encontramos, chegaríamos nessa fórmula final aqui. Y é igual a 6 sobre menos 125, multiplica x ao quadrado menos 50x. Então, fazendo aqui a distributiva, né, teríamos 6 menos 125 vezes x ao quadrado, mais 300 sobre 125x. Novamente simplificando essa parte da equação, teríamos, simplificando por 5, isso mesmo, teríamos o primeiro termo não alteraria, e aqui nós utilizaríamos a simplificação, chegaríamos que 12 é igual a 12 sobre 5x. Essa seria a nossa equação que descreve essa parábola. Então, o que a gente precisa fazer agora é aplicar a integral nessa função para que nós possamos estar encontrando a área da parábola. Então, se nós colocarmos, integrarmos essa função dentro do nosso intervalo, que é de 0 a 50, que como vocês podem ver no gráfico, novamente, e nós iremos encontrar essa área, né? Temos aqui a soma, a integral de uma soma, que é igual à soma das integrais. Então, vamos dividir em duas partes. Vou chamar esse primeiro termo aqui de área 1, por exemplo, esse termo de área 2, e fazer o cálculo da integral. Pegamos o primeiro x², a gente primeiro passa podemos ter essa constante aqui para fora da integral x², teremos que x², integrando, teremos x ao cubo sobre 3, que multiplica 6 sobre menos 125, que vai dar igual a menos 6x ao cubo sobre 375. Simplificando, novamente por 3, os dois termos, teremos 2x ao cubo sobre 125. E agora fazemos o mesmo procedimento, agora para integrar o x. Temos 12 sobre 5, passamos ele para fora, né, da integral, integramos o x, temos x² sobre 2, que multiplica 12 sobre 5, então teremos x², que multiplica 12 sobre 10, podemos simplificar esse termo, fica 6 sobre 5 vezes x². Agora nós encontramos as duas integrais, nós podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo, que na prática é substituir os valores dos nossos limites, né, nosso intervalo, 50 e o 0, dentro
daquela função que a gente entrou. Então, a gente vai colocar o 5. Vamos fazer novamente aqui em duas partes. Primeiro, vou chamar isso aqui da área 1, que é quando a gente substituir o 50. E vamos substituir ele aqui dentro da função. Então, se a gente colocar o 50 aqui, 50 ao cubo vezes 2 dividido por 125, teremos menos 2.000. E 6 vezes 50 ao quadrado dividido por 5, teremos 3.000. Fazendo essa soma, teremos que essa primeira área, quando a gente substituir 50, equivale a 1.000 unidades de área. E depois, agora a gente substitui o zero dentro da nossa função e vai gerar toda essa expressão que vai multiplicar os termos por zero, né? Então vai dar zero. Se a gente somar a área 1 vezes somar a área 1 e a área 2, vamos ter apenas a área 1, né, que é igual a 1.000, e a gente está trabalhando em centímetros, então a área daquela parábola, essa parábola é igual a 1.000 centímetros quadrados. Então, agora para encontrar o volume desse coxo de madeira, nós convertemos esses 1.000 centímetros quadrados para metros, para ficar na mesma unidade e poder realizar o cálculo do volume. Então, 1.000 centímetros quadrados equivale a 0,1 metro cúbico, ou metro quadrado, perdão, que multiplicando vezes 20 metros, que é o comprimento do coxo, teremos um volume de 2 metros cúbicos. Então, nesse coxo de madeira, tem uma capacidade de 2 metros cúbicos, que é equivalente a 2.000 litros. Então, é isso, pessoal. Vocês poderiam aplicar essa mesma teoria também no cálculo do volume parcial desse tanque, por exemplo. Se você tivesse aqui em 20%, 35%, aplicar o mesmo procedimento para encontrar esse volume. Então é isso, pessoal. Agradeço pelo vídeo, espero que ajude vocês em algo. E qualquer dúvida ou correção, estou disposto a sugestões. Vocês podem colocar nos comentários e a gente trocar uma ideia sobre o exercício. Muito obrigado a todos, até mais.